que mais me incomoda hoje? Essa reflexão que eu trago aqui no nosso bate-papo aí. E eu ia falar semanal, mas nem sempre é semanal devido aí. Vamos nessa. O que mais te incomoda hoje? Eu vou falar para você o que está me incomodando. E aí, é claro que a proposta sempre é essa, é trazer essa reflexão, é debruçar aqui nessa mesa temas que vai provocar a mim e a você que me acompanha nesse trabalho. Vamos lá então. De um tempo para cá, eu tenho percebido, e mais precisamente de janeiro para cá, que eu recebo algumas mensagens dos próximos dizendo o que foi, o que houve, por que você sumiu, o que está acontecendo, tá bem? Ontem mesmo, uma muito querida, não vou citar nome, porque aí eu não cito o nome de ninguém, que aí eu fico tranquilo, porque essa questão de falar um nome, você se prende a questão, né? Então, de ter que falar os outros. Então, mas esse último de ontem me provocou, e ela sabe, ela me acompanha, obviamente é do meu ciclo social, e ela achou até que tinha algo grave acontecido comigo. E eu vou dizer a você, falei para ela isso ontem, realmente algo grave aconteceu comigo. Grave porque quando em novembro eu inteirei e completei, graças a Deus, 60 anos, dias depois, me aconteceu alguma coisa que é de foro pessoal. Obviamente eu não vou citá-lo, pelo menos por enquanto, talvez no livro que estou escrevendo, mas interessante foi que depois de dezembro eu me incomodei de novo, fui incomodado, e em janeiro, precisamente em janeiro, início de janeiro, aí eu não consegui mais disfarçar comigo mesmo e falei, cara, ou você vai, ou você racha, ou você levanta desse caixão, ou você será enterrado. Então, essa metáfora do levanta do caixão é porque é bem isso que eu trago aqui em algumas reflexões, como a última, por exemplo, que eu trouxe, né, o modo zumbi de ser que a humanidade está vivendo. E cada vez mais eu me convenço disso, infelizmente, e cada lugar que eu vou visitar, como agora cheguei de São Paulo, e de novo, né, os grandes centros está cada vez mais deteriorado, com pessoas em modo zumbi. Mas, de novo, não vou repetir o tema, eu vou falar de mim, porque é isso que eu tenho que fazer aqui, como reflexão, trazer isso hoje, o levantar do caixão. Então, dentro do raciocínio que essa minha amiga, que foi a última, que foi ontem, inclusive, precisamente ontem, eu estava em trânsito de viagem, e ela perguntou como eu estava. Então, eu vou dizer para você, e vou sugerir que você, obviamente, reflita isso na sua vida, no seu modo operante de ser, porque no meu modo operante eu estava realmente conturbado, eu estava numa repetição contínua, patética e sem futuro. Eu posso falar isso porque eu estou falando de mim. E isso não vai te incomodar porque, obviamente, eu não estou falando para você nem de você. Estou jogando na mesa essa reflexão. Eu estava no modo realmente caixão. E na mesmice de repetir cenas que não levam a nada. E aqui eu não vou citar, inclusive, nenhum exemplo para não entrar nessa questão de, sabe, tá falando desse segmento ou daquele segmento ou disso ou daquilo. Não. Para quem sabe ler, um pingo é letra. Então, eu tomei a decisão de que o modo operante que eu estava, já há muito tempo, eu estava patinando. Também falei isso em um outro, tá aí no meu conteúdo aí atrás, no começo, e justamente foi quando eu fiz 60 anos, foi em novembro passado, então tá indo já para 7, 8 meses que eu levei esse susto, levei esse choque e comecei a me tocar. Mesmo, inclusive, com esse trabalho do podcast, fazendo ele aqui nesse modo sozinho, eu chamo carreira solo, sem patrocínio ainda, e bancando para um sonho que é realmente startar
e também alcançar realmente ser monetizado, mas eu tranquilo com isso, eu falei, cara, tá na hora de virar, tá na hora de parar. Então foi quando aconteceu, de janeiro mais precisamente para cá, uma mudança radical no comportamento, na frequência, porque ai de mim se eu não mudar para melhor. Ai de mim se eu não me preparar para receber e para entregar, porque a vida é isso, você recebe e você entrega, você recebe e transborda. Como eu precisei realmente ir para minha caverna e nela eu estou e vou ficar até quando Deus, Papai, essa busca universal, essa minha fé, que eu tenho buscado todos os dias, essa caverna diária, mas numa boa, não uma caverna com frustração, não uma caverna com dor, não uma caverna sentimental, não, em plena, tanto que poucas pessoas, além da questão de ter dado um sumiço dos ambientes, da ambiência que eu frequentava, e aí você me entende de novo o que eu estou dizendo, mas, e não por nada, é porque eu preciso desse tempo de, sabe, invernar dentro de uma caverna, aqui metaforicamente falando, para que eu continue mergulhado no meu propósito, estudando dioturnamente. Eu tenho buscado em leituras, em áudios, em mentorias, fazendo o dever de casa, porque isso também, até eu tomar essa decisão de janeiro para cá, eu estava com tudo atrasado, eu embolava porque o meu tempo tão precioso eu estava jogando no ralo em coisas fúteis, em coisas banais, que um dado momento é bom divertir, claro, não estou falando de uma coisa radical, não, é apenas de não poder divertir, sim, podemos, e até a diversão tem que ser realmente, para mim, a minha visão, escolhida, que tipo de diversão, que existem vários tipos de diversão. E eu estava realmente imbuído numa perca de tempo, envolvido numa perca de tempo, que só eu e Deus sei o tanto que eu perdi, mas também, não, repito, sem drama, trago aqui para a mesa que se você também, se agora, ao me ouvir, chama a sua atenção para alguma coisa da sua vida pessoal, eu espero que sim, porque essa é a proposta desse meu trabalho, é provocar em mim e provocar em quem me ouve uma questão de se posicionar. Então eu quero te perguntar, você hoje se sente como eu estava me sentindo? Eu falo o verbo passado, estava, porque de janeiro para cá, eu repito, tomei uma decisão. Então, você se sente num caixão? Se sente parado? Se sente sendo levado ao seu próprio enterro e você assistindo isso numa letargia, num transe mediúnico? Porque assim que eu estava me sentindo, e ao tomar essa decisão, claro, buscando em primeiro lugar as coisas do alto, porque eu estava sem buscar, e geralmente quando estamos nesse modo operante de letargia, num caixão, sendo levado como a palha, deixa a vida me levar, até como tem aí poetas que até música fizeram com isso, deixa a vida me levar. É muito complicado isso quando você e eu deixamos a vida nos levar, porque não foi para isso que eu e você viemos aqui. Pelo menos eu entendi isso para mim. E aqui nunca quero, nem por sonho, nem por pretensão nenhuma, tentar, em cada pod que eu gravo, em cada matéria que eu trago, convencer ninguém. Quem sou eu? Cada um que se convença. A questão é, eu percebi, e de janeiro para cá, que esse modo que eu estava, zumbi de ser, não dava para mim mais. E esse modo caixão, como eu coloquei, sendo levado pela vida como palha que o vento joga aqui e joga ali. Então, qual foi a minha atitude? Eu vou partilhar com você. E aqui também já respondo, não que eu precisasse disso, eu já vou responder aos amigos que andaram perguntando, e aqueles que não perguntaram ainda, e os que estão, talvez vão perguntar,
Por que eu sumi ali, eu sumi acolá? Porque eu realmente tomei a decisão, e isso não é fácil. O que eu estou fazendo aqui agora em público, estou colocando no meu canal essa matéria no intuito de dizer para você que eu optei, a partir de janeiro, eu escolhi, eu já conhecia, só não estava levando a sério, mas eu escolhi buscar em primeiro lugar as coisas do alto. Então, e é óbvio, qual o melhor caminho, qual o melhor mapa? Só tem um mapa que te leva para esse caminho, só tem um mapa que sempre existiu, que muitas vezes eu mesmo deixei esse mapa guardado durante muitos anos na minha estante. Fui ler outros conteúdos, que também é bom, tem muita coisa boa no mercado, com certeza, mas todos os melhores conteúdos, como Napoleão Hill, Carl Jung, James Speza e tantos outros monstros que trouxeram conteúdos maravilhosos para aqui, Epicteto, que trouxeram dentro do estoicismo e tantas outras matérias, tantos outros conteúdos, que todos oriundos desse grande livro e do maior livro e do único mapa. É óbvio que eu então aderi, tirei da estante esse mapa a partir de janeiro. Sei que ele é o mapa da mina, eu sei que ele é, porque eu fui orientado desde a mais tenra idade nesse meio, e aí eu não estou falando de placa, hora nenhuma eu vou falar de placa, mas eu estou dizendo do mapa. Esse mapa, você sabe o que eu estou falando, é o maior livro, é o livro dos livros, e é onde se oriunda todos os outros grandes livros. Você pode ver que grandes nomes, como eu citei agora há pouco aqui, Napoleão Hill, então, é um dos mais fortes nisso, Carl Jung, também um grande parceiro, ajudou tanto com deixou um legado maravilhoso aí de informações. Todos todos beberam da mesma fonte, todos beberam do mesmo mapa, todos se debruçaram no mesmo mapa, de maneira diferenciada. E isso é legal porque trouxeram no ponto de vista deles, na ótica deles, e isso desmiuçou e facilitou para mim e para você. Basta que você acesse, tem livros virtuais e também tem livros, físicos, mas tem a facilidade hoje de você buscar isso sem custo operacional imediato, porque tudo tem custo, não tem almoço de graça, mas você tem ainda acesso à internet, que facilitou, e você tem aí audiobooks, que vai te dar muita subsídio, muita informação ainda, entre aspas, de graça, porque a internet não é de graça, mas você tem acesso já, e você eu sugiro a você que pense nisso, porque o tempo é o mais precioso dos bens que temos, porque só temos hoje. Eu falo muito isso, o livro do Eckhart Tolle fala muito isso, O Poder do Agora. Ontem já foi, amanhã eu não sei, não conheço, e tudo que eu tenho é o agora, tudo que eu tenho é o hoje. Por isso você e eu não devíamos perder tempo com coisas fúteis, banais, que não levam a nada. Então, você não veio aqui para isso, para ser um zumbi, para ser mais um na manada. É preciso entender isso, que você e eu temos uma missão, temos um propósito a ser cumprido. Por isso, nesse momento, eu quero já estar fechando essa reflexão e deixando para você esse questionamento. E quando eu falo para você, eu vou sempre lembrar uma coisa, lembra? Eu falo que sempre eu repito isso, e que tem coisas que não tem que ser repetida 1000 vezes. O ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então, quando eu falo, quando você fala, você está falando para você. Por isso eu vou perguntar de novo. Que modo operante você tem vivido ultimamente? Até quando você e eu vai suportar viver nesse modo
operante de estar num caixão, modo caixão de estar, modo zumbi de ser, andando atrás de uma única coisa, com uma sede de uma única coisa, que não termina essa sede. Quem assistiu a série, que eu nem aconselho, mas eu vi um pouco só e achei que perdi tempo, mas The Walking Dead vai trazer um pouco disso. O zumbi, o modo zumbi de ser, você quer sangue 24 horas, 24 horas, 24 horas. Então, o que você está querendo 24 horas, 24 horas, 24 horas e nunca acaba essa sua sede, nunca acaba essa sua sagacidade por isso. Então, que tal inverter, travar esse modo, buscar esse mapa, o único mapa que te dá o caminho certo, e você, aos poucos, ir saindo desse modo zumbi de ser, desse modo caixão de estar, dessa letargia que você se encontra, e nós, se não nos policiarmos, todos nós voltamos para ela, porque é uma facilidade enorme de voltarmos, porque é mais cômodo do que é mais fácil, porque realmente não é fácil tomar decisões e bater o pé e dizer, agora eu vou por aqui. Uma conversão, 100% voltar e sair desse caminho e escolher o caminho certo. O único caminho que é certo é esse caminho, que é o caminho que te leva às coisas do alto. Um grande abraço para você. Gratidão por estar aí dispensando o seu precioso tempo em me ouvir. Até a próxima reflexão com Elias Rico. Aquele abraço.